Está na cara de todos vocês. Eu sempre digo aqui, essa igreja não adota a Bíblia como palavra de Deus. Eles não seguem as escrituras. Eles menosprezam as escrituras. Eles substituíram todos os elementos cristãos com seus próprios elementos. Ou seja, a palavra de Deus não é mais a Bíblia. A palavra de Deus é o que o homem prega. Graça de Deus não é o amor de Deus que ele mostra para nós na morte do seu filho. Não, graça de Deus é a própria denominação. Fazer a obra de Deus, aumentar a quantidade de templos. Fazer a obra de Deus é construir novos templos. Não é anunciar o evangelho, como está nas escrituras. Então, esses são alguns exemplos de que eles substituíram, né, todos os atributos da igreja, ou de Cristo, ou de Deus, e vestiram na denominação, tá? Então agora nós vamos colocar aqui para vocês ouvirem as falas, os comentários, as pregações, não é nem fala, é pregação dos seus anciões. Olha aí, ouça. Pela Bíblia e por nenhum outro livro compreendeu o intento do Senhor. Ele pode achar lindo, maravilhoso, mas como que é isso? A Bíblia não é a palavra de Deus, não. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ele faz uma pergunta retórica, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, meu querido, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém. Mas para a congregação, ela avançou. A Bíblia não contém mais. A Bíblia simplesmente é um livro qualquer, igual um jornal e uma revista. Não se escandaliza, querido. Você vai ouvir ele falar isso agora. Eu vou colocar aqui para você ouvir, tá? Ouça. Não tem nela a palavra de Deus. Tanto é que quem falou, transforme essas pedras em pães, não foi o Senhor, foi o inimigo. Lança-te daqui abaixo. Não foi a palavra de Deus, foi a palavra do maligno. Gente, olha a asneira que esse ancião está falando. Olha só, ele não sabe nem o significado do que quer dizer palavra de Deus sendo a Bíblia. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui. Porque na cabeça dele, quando tem uma palavra na Bíblia que foi o diabo que falou, ou quando tem obras malignas, então não foi Deus que falou. Ele acredita que palavra de Deus é aquilo que Deus mandou falar, que seria as palavras dele, as palavras dos anjos e as palavras de Jesus Cristo. O resto não é mais palavra de Deus, ou seja, dá para você pegar sua Bíblia agora aí e jogar 70% dela no lixo. Porque é poucas páginas que você tem o próprio Deus falando, conversando lá com Moisés, né? E algumas falas de Jesus. Ele não entende que palavra de Deus significa que os relatos que estão ali são verdadeiros. E o próprio Deus, ele dá o aval do nome dele, como que tudo aquilo ali é verdadeiro. Esses homens são muito ruins. Ele é um ancião que está na frente do povo, ele não sabe nem o que significa a palavra de Deus. Olha só o exemplo que ele deu. Ele falou, não é a palavra de Deus, ela contém. Sabe por quê, irmão? Olha lá, quando você vê o diabo tentando Jesus, aquilo é palavra do diabo, não é palavra de Deus. Olha só que absurdo. Ele pega as falas de um personagem, que está na Bíblia, para poder dizer, quem falou foi o diabo, então não pode ser palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vai dar um checkmate nesse exemplo escroto que esse ancião colocou aí. Desculpa, gente, porque não dá para tratar esses homens, né, com singeleza, eles atacando a palavra de Deus. O próprio livro de Gênesis, quem foi que relatou todos os fatos que está contido em Gênesis? Quem que relatou para Moisés? Foi Deus. Deus, num bate-papo com Moisés, que teve lá na montanha, ele falou, escreve aí que eu vou contar tudo o que aconteceu no começo, desde a construção do mundo. E lá no livro de Gênesis tem o diabo falando com a serpente. Foi Deus quem falou para Moisés o que aconteceu no Jardim do Éden. Assim como os estupros que aconteceu, né? Como é que fala lá? Esqueci até o nome. Os incestos, né? Ló e as filhas. E todas aquelas passagens bíblicas. Então quer dizer que não é palavra de Deus também. Olha a sandice desses homens. E esse povo da congregação cristã no Brasil, eles vêm aqui ouvir um homem que era para ser sábio, que não sabe o beabá das escrituras, que é explicar o que é palavra de Deus.
Ele não sabe explicar o que é palavra. Só para encerrar esse negócio do que é palavra de Deus. Palavra de Deus significa que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tem o aval de Deus. Deus testemunhando que tudo que está escrito lá é verdade. Entendeu? Tudo que está escrito ali é verdade, tem um aval de Deus. É isso que significa a palavra de Deus. Palavra de Deus não é porque tudo que está escrito foi Deus que falou, não. Palavra de Deus significa que eu acredito em tudo que está na Bíblia, porque tudo que está na Bíblia Deus determinou. Isso tudo é palavra de Deus. Foi tudo escrito por inspiração do Espírito Santo. Então, quando Lucas, Mateus, eles estão escrevendo o que o diabo falou para Jesus, não quer dizer, né, que foi inspiração do diabo. Foi o próprio Espírito Santo que falou, escreve aí, Mateus, aconteceu isso e aquilo. A Lucas, escreve aí, ó, na tentação foi isso e aquilo. Então, significa que o autor que escreveu a Bíblia é o Espírito Santo. Simples assim.